no estudo que a gente estava fazendo agora, minutos antes, eu estava mostrando para eles que Jesus, ele incentivava a fé das pessoas. Exatamente. Ele provocava a fé das pessoas. Exatamente. A palavra é isso, é provocar a fé. O que tu quer? Quero ver, então veja. Né? Provocar a fé. É exatamente o que os pregadores precisam fazer, pastor. Isso. Atrair a atenção das pessoas, provocando a fé delas. Sim. Não para você ser um artista. Não para ser um artista. E não muita. E as palavras de hoje, quando elas não estão muito palavras levadas a muita brincadeira, está sendo palavras também muito motivacional. Né? Porque você, porque tu vai, porque é vitória, porque ele. Sim, e a palavra. Tá, e a salvação. E a salvação. E a palavra. E quando chegar a dificuldade, cadê o arsenal para nós lutarmos contra as adversidades do dia? Sim. Uma discussão no trânsito, no trabalho, em casa. Em casa. Principalmente, né? Quando tu vai trabalhar e não dá certo como você planejou e dá tudo errado, fura o pneu do carro, quebra alguma coisa, tem uma despesa, tem um prejuízo que você não esperava. E aí você não está alicerçado. Aonde? Na palavra. Na palavra. Porque você foi e na verdade você ficou maravilhado com o pregador. Mas a palavra não desceu no coração. Sim. Não queimou. Então você não tem fé. Pô, viu? Aconteceu o problema? Aconteceu. Mas a fé é que as coisas más vêm pro ímpio e pro justo. Sim. Chegou para mim hoje. Mas eu vou orar a Deus, eu creio que eu saio dela, tenho vida e Deus vai me dar condições de sair dessa situação. O que é isso? Fé. Fé. E ela vem por onde? Pela palavra. Sim. As pessoas, nós cristãos, muitas das vezes cometemos a falha de pedir para o Senhor que Ele nos tire do vale. Né? E eu acho que a oração correta é: Senhor, me ajude a atravessar o vale. Exatamente. Meu Deus. Eu tenho que atravessar. Eu não posso chegar no meio do vale e pedir para o Senhor: me tira agora. Não. Se eu estou no meio, me ajude a atravessar. E é uma permissão. Uma permissão. Uma prova. Sim, claro, sempre. E eu antes de você chegar, eu coloquei paixão pela presença de Daniel e Samuel. E eu lembro de Moisés, né? Que ela vem, né, da passagem de Moisés no monte, né? Falando com Deus. E aí Deus relata o que ele vai fazer. Que chegou, né, o clamor do povo no Egito, o povo hebreu no Egito. Sim. Chegou o clamor às narinas de Deus. E que Moisés era o escolhido. Para ir lá e libertar este povo. Moisés tentou essa mínima desculpa. Sim. E aí, quando ele viu que não ia ter jeito, que Deus já tinha decretado que era ele, desde bebê, antes de nascer, ele já estava decretado. Mas Moisés tinha que entender isso. E ele diz: eu vou, Senhor, mas se tu for à frente. Se tu for. A presença de Deus é algo extraordinário. E eu falava aqui, para você suportar as coisas dessa vida, manda um abraço aqui, tem gente de Caxias aí, ó. Tem Gaúcho da Serra aí, ó. Eita, agora. Tem Gaúcho da Serra. É o nosso irmão, deixa eu ver, João Lucas, tudo bem, Fernando? E jurista, é isso? Isto? É, jurista. Jurista, isso. Paz, irmã, como está o Edson Godoy? Deus abençoe, está muito bem. Bem. Mas eu vi que o Antônio, pastor José Antônio Vidal, que é pai do diretor da rádio aqui. Glória a Deus. É, ele que foi o pioneiro Palavra Amiga que eu faço nos domingos. Olha que bem. Está bênção. nos assistindo de Caxias do Sul. Deus abençoe sua vida, pastor Antônio. Sim. Chegou alguém lá do teu lado? Chegou o missionário Maurício, né? Missionário Maurício. O Maurício, o missionário Maurício está aí com a gente assistindo. Missionário Maurício, seja bem-vindo, né? Um grande homem de Deus, que nós possamos fazer sempre a obra junto. Se é o Maurício que eu conheço, é um grande homem de Deus. E esse aí, você é teu amigo conhecido também. Sim. Irmão também é homem de Deus. Amém, glória a Deus. Mas depois eu vejo se é ele mesmo. Mas voltando à palavra, o Livros em Cristo, ele tem esse intuito, pastor, de fazer o quê? Nós teríamos uma cruzada para fazer no início, antes da pandemia. Sim. Na semana da pandemia. E quando ela estourou mesmo. E nós tínhamos o intuito de fazer uma tenda, né? Com a permissão do nosso pastor presidente, pastor Vladimir Jesus da Rosa. Um beijo no teu coração, pastor, que é o meu pastor, que hoje me abençoa para estar no campo de Capão na Canoa, através da Assembleia de Deus, né? Fazendo o trabalho.
né? Como a gente sabe, a gente não é folha seca, a gente tem uma estrutura por trás da gente. Aleluia. Que nos abençoa. Sim. Eu não sou um homem que vou pegar e sair com o peito aberto por aí e ir sozinho para a batalha. Jesus não fez isso. Sim, a cobertura é essencial, a cobertura, né, pastor? Então esse temor eu aprendi a fazer. Então, como a gente falava hoje por telefone, esse respeito ao nosso pastor é iminente. Amém. Então assim, ó, ele me deu essa libertação, essa liberdade para fazer esse trabalho com Livres em Cristo. Agora sim, para a libertação, sim, para resgatar aqueles pastor que outrora estava na igreja, era cantor, era instrumentista, era pregador, era membro, era obreiro e hoje não consegue voltar. Não consegue voltar. Às vezes a igreja, ela parece que assusta para muitos que saíram e erraram e estão fora dos caminhos de Deus. E quando você vai para o trabalho de rua, parece que para eles é mais fácil chegar lá. Sim, sim. E parece que eles vão chegar anônimo, sendo que Deus está preparando. Aleluia, sim. Deus já está vendo de longe. Ó, chegou um Tiburcio aí. E a Débora, minha esposa Débora, pastora Débora. Deus abençoe, pastora. Deus abençoe, pastora Débora. Que maravilha, viu? Glória a Deus. Mas olha só, e o Livros de Cristo foi feito para isso. Sim. Para nós chegarmos aos corações novamente através do Espírito Santo e das emissoras do rádio, aos corações que estão lá, talvez frustrados, seus planos jogados fora, seus sonhos numa gaveta, enfim, e ainda não mais conseguindo conviver com pessoas cristãs, porque acaba criando algo dentro da pessoa e eu creio que até o cérebro, a mente, como a palavra diz, é cauterizada ao ponto que eles não conseguem mais nem ver um pastor, nem mais se aproximar de uma igreja, de criar algo assim que é até uma ira. Sim. Mas na verdade, por quê? Porque olhou para o homem. Sim. Se olhasse para a chamada, teria suportado, e talvez a pessoa que estava talvez maltratando ele, a pessoa que estava fora da direção, que ele viu e não suportou, talvez era para ele estar no lugar agora. Olha que tremendo isso. Que tremendo, porque às vezes eu tive um pastor que tive muito privilégio de aprender com ele. E sempre eu sentava muito com ele para debater e eu dizia para ele: pastor, eu vi algumas coisas erradas nesse departamento, aqui. E ele disse para mim: pastor Valdecir, sabe por que Deus te mostra? Para você não cometer os mesmos erros no teu chamado. Amém. É verdade, pastor? Então às vezes nós conseguimos observar um erro do homem que é humano, que é natural, e nós não conseguimos entender que é Deus nos ensinando algo. Exatamente. Deus nos ensina. Tem algo que eu ministrei uma certa noite e também falei na reunião de obreiros, que quando você vê o defeito, o erro de um irmão, que você não tem como chegar nele ou nela e dizer: olha, irmão, irmã, isso não está de acordo com a palavra, isso vai derrubar teu ministério. Se não tem como chegar nesta pessoa, o Senhor nos ensinou algo: orai-vos uns pelos outros. Eu vejo que é uma revelação de Deus para você botar o teu joelho no chão, mais pelas pessoas que estão à tua volta. Sim, porque se eu colocar o defeito delas no papel, eu vou ter que arrumar duas para os meus defeitos, e eu não faço isso. Sim. E aí vamos todos nós para o mesmo buraco, porque abre uma brecha muito grande para Satanás operar no meio da igreja. No meio da igreja. E ontem, pastor, eu ministrava a palavra do Senhor na Assembleia Semear, aqui de Capão, e o Senhor me trouxe uma palavra muito forte a respeito de Mefibosete. Eu vi o trechinho. O senhor viu lá que benção? Glória a Deus. Então, o que Deus trouxe muito forte no meu coração, seguindo a linha que o senhor está colocando aqui, é que quando o rei Davi chama Ziba, ele pergunta para Ziba: há alguém ainda da casa de Saul para que eu possa agir com benevolência para ele? E simplesmente Ziba diz assim: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Mas o rei não perguntou se ele era aleijado dos pés. Por que Ziba foi apontar o defeito do outro?
Exatamente. Não é verdade, pastor? Então existe pessoas Já para ó, que deixa lá. Aleijado, não combina com o palácio, não combina com isso aqui, não traz ele para cá. Aleijado e mora em Lodebar. Então, existem pessoas que elas gostam de apontar os defeitos. Exatamente. Boa colocação. E não consegue ver a qualidade. Não consegue ver qualidade. Porque Mefibosete era aleijado dos pés, sim, mas ele era filho real. Exatamente. Herdeiro. E o rei Davi simplesmente disse: não. Para você ele pode ser um aleijado, mas para mim ele vai comer na mesa com os meus filhos. Agora, vê como Deus faz. Olha que abre um leque na minha mente. Aleluia. Olha que tremendo. Quando Mefibosete vem, ele vem esperando a morte. A morte. Era o que restava, né? Porque naquela época, de filho de colo, até no ventre, ao decolo, ao mais velho, se matava toda os seus inimigos. E naquela ocasião, a família de Jonas, a família de Saul, eram todos inimigos. Sim. Então, quando a ama foge, né, ela foge, na verdade, para livrar o menino. E engraçado que, na verdade, ele era aleijado dos pés. Quando ele cai, quebrando os tornozelos, ele se torna coxo. Tem duas colocações aqui. Eu vi um pregador muito renomado dos Gideões Missionários, e ele culpando a ama do menino ser daquele jeito. Ele era aleijado, entende-se que talvez ele teria uma deformação com os pés virados. Sim. E caindo, quebrou os tornozelos, impossibilitando de caminhar um dia. Se tornou coxo. Então o que acontece? Mas aí, essa Lodebar é uma cidade sem pasto. Sim. Esperando a morte. E ele imaginou, quando cresceu, contaram para ele quem ele foi, quem ele era. Com certeza. Sim. Se Davi souber que eu estou vivo, aí além de estar nessa condição, ele me mata. Agora, Ziba, além de apontar o defeito, sim, né? E apontar o defeito, Davi manda chamar. Então manda chamar. Quando ele chama, esperando a morte, o que ele diz? A partir de hoje, tu sentarás na mesa com o rei. Tremendo. Comerá a comida do rei. Veja bem, se vestirá como rei. Meu Deus. Comerá como rei. E toda a família de Ziba te servirá. Aleluia. Aquele que te apontou. Tá vendo? Aquele que mostrou o teu defeito. Tô todo arrepiado. Oh Deus. Aquele que mostrou o teu defeito vai te servir. Vamos pegar o gancho? Amém? Olha aí. Agora aquele que viu o defeito do pastor, do líder do departamento, ele vem ser Ziba. Se você ficar firme no propósito de Deus, nos propósitos que ele tem, nas promessas que ele tem, na herança que ele tem para você, amanhã depois vai ter que te servir. E vai abrindo o leque, né? E olha como é importante. Talvez você olhou para alguém que caiu, mas você não sabe por que ele caiu. Exatamente. Mefibosete não caiu porque quis. Não. As condições da vida fez ele cair. Exatamente. Né? Os seus familiares fez ele cair. O erro do seu avô fez ele cair. E talvez alguém caiu perto de você e você conseguiu ver o defeito dela caindo, mas você não sabe por que ela caiu. Exatamente. É uma coisa assim que a Bíblia ela é recheada de passagens que nos ensina a não terminar de matar. E sim levantar. Sim. Portanto, a gente muitas vezes a pessoa já está caída. Sim. Ela já está sem Deus praticamente muitas vezes. E você vai lá, viu? Ela disse que ia cair. Ela disse que isso aqui era só fogo de palha. Sim. Mesmo que for, o nosso dever é orar. Verdade. Jesus ensinou a orar até pelos inimigos e pelo que nos persegue. Sim. Amai vossos inimigos e orai porque vos persegue. Meu Deus. Agora tu imagina o irmão que está caminhando contigo. Sim. Então você que está nos ouvindo esta noite. Aleluia, Deus. E agora eu vou botar um louvor. Aleluia, mas você que está ouvindo nós esta noite, a palavra de Deus está sendo mencionada neste lugar. Jesus. Glória a Deus. Então eu quero dizer para você que parou na tua caminhada, Deus tem ainda herança para você. Eu creio. Aleluia. Deus quer te abençoar com benevolência. Você é filho.
você tem direito à herança. Aleluia. Então sai dessa situação. Verdade. Toma hoje uma atitude, se posiciona e diz: ei, eu sou filho, eu sou filha do Deus Altíssimo, e no nome de Jesus, no sangue da cruz, eu fui pago, eu fui liberta. Portanto, eu me levanto para assumir uma posição diante do trono do meu Pai. Oh, glória! Então não fica se lamuriando, não fica olhando só para o teu umbigo. Através de você, Deus quer fazer grandes coisas. Deus te deu um talento, não enterre, multiplique este talento, porque ele vai voltar e vai te cobrar aonde você pôs, o que você fez com o talento que eu te entreguei. Aleluia. Isso é forte demais. É forte demais. Então, com isso, agora vamos dar uma respirada aqui. Aleluia. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. João Lucas, Deus abençoe, João Aleluia. Lucas. Deus abençoe Silvia. você. A nossa irmã Silvia também, do Ministério Casa do Pai. Seja bem-vinda, Silvia. Um abraço, um grande abraço para você, para o irmão José. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Olha aí que maravilha. Vamos então ouvir nesse instante este louvor que realmente mexe muito com a minha esposa. Aleluia, Deus. É um louvor que talvez você não saiba, mas eu há 2 anos atrás, eu e minha esposa perdemos o Senhor recolheu um menino nosso de 19 anos. E a minha esposa foi para o jejum, foi para a oração. Nós também nos colocamos mais na presença de Deus, mais perto de Deus. E esse louvor é o que ela diz que realmente toca nela, mexe com ela e é a nossa história. Aleluia.